vamos agora, meus queridos irmãos, dar continuidade à série de estudos sequenciados que temos feito em um importante documento da confessionalidade reformada, que é o Catecismo de Heidelberg. E você que nos acompanha aí online, você também tem oportunidade de acompanhar toda essa exposição, ficando atento aí aqui ao nosso canal, para que você possa ver a sequência desse estudo, que é muito precioso. E para nós que estamos aqui, irmãos, fica também a oportunidade de não faltarmos às quartas-feiras, para além da graça de podermos orar e estar na comunhão dos nossos irmãos, acompanharmos esse ensino, que é tão precioso, que é tão importante. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: descobrindo o coração da nossa fé, explorando as perguntas 3 a 5 do Catecismo de Heidelberg. Eu peço que você, por bondade, abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 22, versículos 34 a 36, que é um dos textos importantes para a exposição dessas 3 perguntas que nós veremos hoje. Mateus 22, 34 a 36. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Ó Deus, nós acabamos de ler a tua palavra. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, alimento para a nossa alma. E pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine a cada um de nós, para que entendamos não somente essa porção que ora lemos, mas todo o ensino que tu queres nos comunicar por meio dessas 3 perguntas, deste catecismo da fé reformada. Abençoa-nos dessa forma, ó Deus, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos a estudar na quarta-feira passada uma das chamadas 3 formas da unidade. Quando o famoso Sínodo de Dort se reuniu e foi encerrado, ele começou em 1618 e acabou em 1619, a Igreja Reformada Holandesa contava em seu corpo de documentos com 3 documentos preciosos, com 3 documentos reformados, que expressavam a fé reformada. Eram eles: a Confissão Belga, de 1561, o Catecismo de Heidelberg, de 1563, então tem 2 anos a diferença, e os Cânones de Dort, de 1619. Quando a gente menciona para os irmãos que estamos estudando as 3 formas da unidade, queremos com isso dizer que a palavra forma se refere ao documento confessional em si. Então, esses 3 documentos estão sendo estudados, as 3 formas da unidade. A palavra forma refere-se a cada um desses 3 documentos. A palavra unidade, por sua vez, visava unir os reformados em torno de uma única e sadia confessionalidade. A ideia é que, por meio desses 3 documentos, a sadia, a bendita confessionalidade oriunda da Reforma Protestante estaria sendo entregue para os crentes. Ora, nós bem sabemos que o que nos une é Cristo e a sua palavra. E é por meio desses documentos que a palavra de Deus é explicada para nós. Esses documentos nada mais são do que resumos sistematizados do ensino das Escrituras para as nossas vidas. E, irmãos, quando nós
dizemos aqui que o Catecismo de Heidelberg é um símbolo de fé, nós queremos dizer com isso que ele, obviamente, é um padrão que a igreja deve observar como expressão correta do ensino da Escritura, mas que está subordinado às Sagradas Escrituras. Ele não está em cima. Ele é um padrão secundário, porque a única coisa que pode constranger a consciência do crente é a palavra de Deus. Muito bem. Assim como os pastores presbiterianos subscrevem na sua ordenação, como os professores aqui do seminário subscrevem, entenda aqui, subscrevem como assinam os símbolos de fé de Westminster, que é a confissão de fé, o catecismo maior e breve. Então eles dizem, isso aqui, nesses documentos, a fé bíblica está sendo explicada, por isso que eles assinam embaixo daqueles documentos. Os nossos irmãos das igrejas reformadas da Holanda subscrevem as 3 formas da unidade como expressão da sua fé. Então são documentos que são irmãos. Eles, graças a Deus, expressam a fé bíblica reformada de forma sadia. Meus irmãos queridos, esse documento, o Catecismo de Heidelberg, ele tem objetivos muito claros. E nós vimos esses objetivos na quarta-feira passada. Nós vimos que, logo de início, um dos objetivos fica nítido aí para a gente, quando a gente entende que o Catecismo de Heidelberg está dentro das 3 formas da unidade, que ele é um documento que visava a unidade. Né? Por quê? Porque a Igreja Reformada precisaria ter uma fé consolidada que pudesse ser abraçada pelos membros das igrejas, pelos pastores, que aquilo unificasse as noções de fé, unificasse aquilo a respeito do que se crê. Então, isso é importante. Segundo, a preparação catequética, também foi mencionada pelo reverendo Alex aqui na quarta-feira passada. Os pastores usavam esse documento para catequizar. A gente, quando vai fazer aqui uma classe para entrar para a igreja, a gente vai para a classe de catecúmenos. Então, essa catequese é a instrução cotidiana que os membros precisam passar para que se tornem membros das igrejas. Então, esse era o segundo objetivo. O terceiro era a preservação da fé ortodoxa. A fé verdadeira, bíblica, chamada assim, ortodoxia, precisava ser preservada. Então, esse era o objetivo também. E em quarto, irmãos, um objetivo que é litúrgico. As igrejas reformadas costumam fazer leituras dos seus símbolos de fé em suas liturgias. Muitas igrejas ainda fazem isso. De modo que, especialmente com relação ao Catecismo de Heidelberg, das igrejas reformadas da Holanda, o catecismo fazia parte da liturgia. E mais do que isso, o segundo sermão do domingo, a segunda parte, o segundo culto do domingo, tinha também uma exposição do catecismo. A pregação era feita em cima do Catecismo de Heidelberg. Então veja que são muitos objetivos, dentre os quais nós destacamos o último, a proclamação da mensagem bíblica e reformada, graças a Deus. Então veja, promover e preservar a união, catequizar a membresia, e os pastores também, formar os pastores, preservar a fé ortodoxa, uso litúrgico e proclamação da fé bíblica. E é assim, meus irmãos, que lá em 1563, o príncipe Frederico III, do Palatinado, que era um estado europeu, resolveu aí contar, a partir da cidade que era a capital daquele estado, do Palatinado, chamada Heidelberg, com a ajuda de algumas pessoas para elaborar um catecismo reformado, visando fazer essas coisas que acabamos de mencionar e entregando esse documento especialmente aos jovens do país. De forma que, meus irmãos, ele contou com a ajuda de alguns teólogos, né, que o pastor disse na quarta passada que a gente não precisa botar o nome dos filhos o Zacarias Ursino, o Caspar Levianos e o Thomas Erastus, e outros que foram chamados por esses 3 para compor ali um quadro de professores que iriam abordar esse documento. E, irmãos, o aspecto mais singular da estrutura desse documento que nós estamos estudando é a sua divisão em 4 partes, na verdade 3 partes. A primeira parte que foi vista na quarta-feira passada, que é o prólogo, que é chamado lá de Domingo 1. Por que Domingo 1? Porque esse catecismo ele foi elaborado para ser entregue em 52 domingos. A gente está vendo nas quartas-feiras, mas ele foi elaborado inicialmente para os domingos. Então,
O domingo 1 trabalha o prólogo. Foram as perguntas que nós vimos, perguntas 1 e 2, quarta-feira passada. A miséria do ser humano é trabalhada nos domingos 2 a 4. Então, hoje, na próxima quarta e na próxima, nós vamos ver a miséria do ser humano. E, por fim, a salvação, domingos 5 a 31. Então, vão ser bastante encontros que nós vamos abordar isso, seguidos pela gratidão dos domingos 32 a 52. Tudo isso que estou mencionando para os irmãos está no arquivo que foi colocado aí no nosso grupo da igreja, e você pode ter acesso a todos esses detalhes históricos que são importantes, mas que não são o cerne daquilo que nós vamos falar a partir de agora. Na quarta-feira passada nós vimos que as perguntas 1 e 2 nos ensinavam resumidamente que o nosso único conforto na vida e na morte é pertencermos a Cristo. Qual é o seu único conforto na vida e na morte? Pertencer a Cristo. O pastor falou, estarmos firmados em Cristo, que é a rocha no qual nós podemos realmente ter segurança, solidez. E, irmãos, vimos que este Cristo, no qual nós estamos consolidados, ao qual nós pertencemos, é o nosso fiel Salvador. Vimos que Ele verteu o seu sangue por nós, que Ele pagou totalmente o preço pelos nossos pecados, que Ele nos guarda de forma toda especial. Vimos isso de forma muito comovente na quarta-feira passada, falou muito aos nossos corações. E também que tudo coopera para a minha salvação. Que coisa maravilhosa, termos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso Salvador, como aquele que é a nossa rocha, aquele a quem nós pertencemos. E por isso todo o consolo. Esse é o nosso consolo na vida e na morte, estarmos nele. E vimos também que pelo Espírito temos assegurado a vida eterna. Pelo Espírito eu tenho a disposição e a prontidão de viver para Cristo, de viver para Deus. E por último vimos que o que nós precisamos saber para viver e morrer nessa condição é o nosso pecado, o nosso estado de miséria. Tá bom, pastor, veja, o nosso único conforto na vida e na morte é pertencer a Cristo. Essas bênçãos todas estão me alcançando, mas o que é que eu preciso para viver nessa condição, morrer nessa condição? Primeiro, conhecer o nosso estado de miséria, conhecer o nosso pecado, conhecer também o modo como eu sou liberto. Veja que conhecer o nosso pecado vai ser a segunda divisão do próprio catecismo. Conhecer como eu sou liberto, a terceira divisão do nosso catecismo. E conhecer como devo ser grato a Deus é a terceira divisão do catecismo. De sorte que o que vimos na quarta-feira passada já dá o resumo de tudo que vai ser apresentado. Hoje, então, irmãos, nós vamos ver a primeira parte do catecismo, deixando o prólogo de lado, e vamos iniciar, portanto, esses estudos que vão falar sobre a nossa miséria. Pastor, para que é que eu preciso estudar isso? Estudar a minha miséria, para que, como vimos e recapitulamos agora, você tenha em Cristo o seu único conforto na vida e na morte. É justamente esse o conteúdo da pergunta 3, que é a seguinte, pergunta 3 do Catecismo de Heidelberg. Como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Como é que você sabe? Se você precisa saber disso para estar firmado em Cristo, como é que você sabe? E a resposta é curta: pela lei de Deus. Veja, meu irmão e minha irmã, de forma simples, está sendo entregue para nós a ideia de que eu só tenho consciência do meu estado de pecado e miséria se eu me apropriar daquilo que ensina a lei de Deus. A lei de Deus, portanto, expressa o que Deus requer de nós. Nós, pastores, quando estamos num processo de aconselhamento, nós costumamos perguntar para os irmãos que nos buscam para essa prática que é tão salutar dentro da igreja. A gente pergunta: meu filho, o que é que está trazendo você aqui? Qual é a sua
luta, em que é que eu posso te ajudar? E então as queixas e os problemas normalmente são apresentados pelos irmãos no processo do aconselhamento. E quase sempre, meus irmãos, as queixas apresentadas não são o problema real, mas apenas um sintoma do problema real. O mesmo se dá quando alguém vai ao médico e se queixa de dor de cabeça. E, obviamente, o paciente pode desconhecer que dor de cabeça pode ser apenas um sintoma de um outro problema que pode estar ali operando no corpo da pessoa. Você já pensou se, ao procurar um médico para tratar da sua dor de cabeça, ele receitasse apenas para você tomar aspirina e voltar para casa, sem solicitar que você fizesse uma série de exames para saber o que está acontecendo realmente com você? Afinal, a dor de cabeça pode estar apontando como para um problema muito maior. A dor de cabeça somente é o sintoma de um problema maior que você pode estar ali dentro de você. Aí você vai precisar fazer um exame para saber o que está acontecendo. Da mesma forma, da mesma maneira, se dá conosco, irmãos, com relação à lei de Deus. Nós temos o costume de olharmos para determinadas expressões do nosso comportamento e, às vezes, esses são comportamentos que não são aceitos culturalmente e a gente costuma não fazer aquilo simplesmente porque nós vamos ficar mal vistos. As pessoas vão olhar para a gente e vão criticar, vão dizer: olha, fulano de tal faz isso, eu não deveria fazer. Então, aspectos que não são aceitos culturalmente, e daí a gente, por temor dos homens, não faz aquilo, pelo menos na presença das pessoas. E, irmãos, a identificação dessas coisas, desses comportamentos, dessas coisas ruins, dessas práticas ruins, podem simplesmente serem sintomas de doenças muito mais graves, que estão alocadas no meu e no seu coração, coisas muito mais profundas, que precisam ser trabalhadas e modificadas por nós, problemas que estão no coração. No coração. É a lei de Deus que desnuda os nossos corações. É a lei de Deus que vai mostrar quem nós realmente somos. É a lei de Deus que vai revelar as nossas entranhas. Não só o sintoma do comportamento, mas a verdade que está lá, a doença que está lá dentro, realmente agindo, militando. Inclusive dentro de nós que somos crentes regenerados, transformados, o velho homem que quer a todo instante nos conduzir ao pecado. É a lei que ensina que nossos comportamentos são lastreados pelas doenças do coração, quando nós não damos ouvidos à voz do Espírito Santo e não nos apropriamos dos meios de graça. Que revela que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, conforme nos ensina o reformador João Calvino. Meu irmão e minha irmã, eu só consigo ter Cristo como o meu fundamento, aquilo que vimos na quarta-feira passada, como o meu consolo nesta vida e na próxima, se eu conhecer o que a lei de Deus afirma a respeito de mim e o que ela exige a respeito de mim. Quando eu falo a respeito da lei de Deus, eu gosto muito de meditar em um salmo, que é o Salmo 19, ao qual eu convido você a abrir rapidamente nessa hora. Deixa marcado aí o texto de Mateus, nós vamos voltar para ele. O Salmo 19 fala sobre a lei de Deus. Ele trata um aspecto muito interessante da teologia, que é a questão da revelação, a revelação geral e a revelação específica. O Salmo diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e vai falar em seu início da revelação geral, daquela revelação que é feita por meio da natureza. Você olhando para a natureza percebe que existe um Deus, mas que é insuficiente para te salvar. E a partir do versículo 7, que ora será motivo da nossa leitura, ela vai falar a respeito da lei de Deus. E olha que informações maravilhosas, lindas, este salmo nos dá a respeito desta lei. A lei de Deus, versículo 7, é perfeita e restaura a alma.
Veja aqui um recurso que no hebraico é chamado de paralelismo sinonímico. A mesma ideia vai ser repetida com palavras diferentes, com alguns aspectos diferentes, mas querendo enfatizar sempre a palavra de Deus, a lei de Deus. Ora, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Agora, o testemunho do Senhor, que é a mesma coisa que a lei do Senhor, é fiel e dá sabedoria aos simples. Agora o versículo 8, os preceitos do Senhor, que é a mesma coisa do testemunho do Senhor do que a lei do Senhor, são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então veja, a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, o juízo do Senhor, todos sinônimos para essa vontade revelada de Deus para as nossas vidas, que fazem o que por nós, meus irmãos? Essa lei é perfeita, ela restaura a nossa alma, ela dá sabedoria aos simples, ela alegra o coração, ela purifica os nossos olhos, ela permanece para sempre. E o versículo 10 diz, são mais desejáveis, os juízos são verdadeiros, justos, são mais desejáveis que o ouro, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. É por meio dessa lei maravilhosa que nós podemos tomar consciência da nossa condição de miséria. Então vimos até aqui, meus irmãos, a pergunta 3, como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Pela lei de Deus. A pergunta 4 é a seguinte: o que a lei de Deus exige de nós? Então, uma vez que nós vimos que estamos livres do pecado e miséria, por meio do conhecimento da lei de Deus, nós vamos ver agora que a lei de Deus exige determinadas coisas. Que coisas são essas? A pergunta também é muito simples, meus irmãos. E a resposta também curta, breve. A lei exige de nós o que Cristo ensina em Mateus 22, de 37 a 40, que é o texto que nós lemos. Então volte para esse texto, por favor, nós vamos repeti-lo agora. Diz assim, Mateus 22, 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ora, a lei exige de nós que saibamos o que Cristo ensina nesse texto. E o que é que o texto está ensinando, irmãos? As exigências da lei. E quais são essas exigências? A de amarmos a Deus sobre todas as coisas e de amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o resumo de toda a lei. Isso não deveria ser novidade, sabe por quê? Porque no Antigo Testamento isso já havia sido ensinado. Em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5, é dito: amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Primeiro e mais importante mandamento. Em Levítico 19, 18, é dito o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os teus filhos, contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ora, irmãos, a lei é a vontade de Deus revelada para o seu povo. Nós encontramos uma boa expressão disso nos 10 mandamentos. Estão lá em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 2 até o 17, e também Deuteronômio, a repetição disso, Deuteronômio 5. E ali nós temos, obviamente, que resumida a expressão dessa lei, que ainda pode ser mais resumida ainda nesses dois aspectos que nós acabamos de ver. O que exige a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Os judeus, eles buscavam cumprir a lei, os israelitas buscavam cumprir a lei, porque isso demonstrava a fé deles em Deus. Expressava que eles foram alcançados
pela mensagem de que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Todos que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos através da mensagem do proto-evangelho. Quando foi lá na queda, que nós vamos ver com o reverendo Alex na quarta-feira que vem, quando na queda, Deus deu a punição para o homem, punição para a mulher, e disse que viria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, todo mundo que foi salvo no Antigo Testamento foi salvo na fé desse Messias. Quem é esse que vem? Quem é esse que vem que vai fazer isso por nós? Lá no Antigo Testamento, todos foram salvos pela graça, mediante a fé, naquele que viria. E então, os israelitas, conhecendo isso, buscavam agradar a Deus, observando os preceitos da lei. Só que, irmãos, há um problema, eles não conseguiam guardar a lei. O nosso bendito Redentor guardou e cumpriu a lei. Para além disso, ele, quando na plenitude dos tempos esteve entre nós, ele esclareceu o verdadeiro sentido da lei que havia sido perdido, quando, por ocasião do ensino equivocado dos escribas e dos fariseus. Ele resumiu a lei no amor de Deus e no amor ao próximo, como nós temos visto aqui. A lei mostra, meu irmão e minha irmã, a maldade do ser humano. E, apesar dela demonstrar isso, ela é incapaz de conceder para nós salvação. Sabe por quê? Porque todos nós descumprimos a lei. Nós não conseguimos guardar completamente, perfeitamente a lei. Então a lei, Paulo vai nos dizer, escrevendo aos Gálatas no capítulo 3, versículo 24, que serve como uma preparação para o Evangelho. É um caminho que aponta para o Evangelho. Ao observar a lei, nós percebemos a nossa miséria. E olhando para a nossa miséria, nós falamos, não tinha jeito para nós, precisamos de um Salvador. Precisamos de Cristo. Então, até agora nós vimos. Pergunta 3. Como é que você sabe dos seus pecados e miséria pela lei de Deus? Pergunta 4. O que a lei de Deus exige de nós? A lei exige de nós o que Cristo ensina em Mateus 22, 37 a 40, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Vejamos agora a última pergunta destinada a este encontro. A pergunta 5. Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? É a última pergunta reservada para o domingo 2, no nosso caso, para a quarta-feira 2. Você consegue amar a Deus sobre todas as coisas e consegue amar ao próximo como você mesmo? Você que faz isso perfeitamente? E a resposta vai ser não. Sou por natureza inclinado, não a amar, mas a odiar a Deus. Não amar, mas a odiar o meu próximo. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 12. Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Não. Sou por natureza inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Romanos 3, de 9 a 12 diz: que se conclui, temos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Você consegue guardar perfeitamente? A Bíblia claramente diz que não há o justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque. Estão todos extraviados, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Esta é uma realidade terrível, dolorosa, mas que é fundamento necessário para que entendamos que Cristo é o nosso único conforto na vida e na morte.
Porque só podemos ter o único conforto nele à medida que entendemos a nossa miséria, e essa condição que é apontada nesse texto. Meus irmãos, se quisermos que o nosso único consolo na vida e na morte seja Cristo, como vimos na quarta-feira passada, precisamos conhecer o nosso estado de miséria. E aí você vai perceber, sabe o quê? Que você não merece muita coisa, não. E que tudo que você tem é por graça, porque o que você merecia era condenação. E é por isso que Cristo vai se tornar o seu único consolo, o único conforto na vida e na morte. Como nós conhecemos então o estado de miséria? Pela lei de Deus. O que a lei exige? Que eu ame a Deus de todo o coração e ao próximo como a mim mesmo. Consigo fazer isso perfeitamente? Não, eu sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que na plenitude dos tempos veio Jesus, não para abolir a lei e os profetas, Mateus 5,17, mas para cumprir toda a lei. Aquilo que fora impossível a nós, não o fora a ele. Ele cumpriu perfeitamente. Como nós não temos a capacidade de cumprir a lei perfeitamente, ele a cumpriu por nós. E para a sua própria pessoa, obra e ensino, a lei aponta. E nela encontramos a noção de que somente em Cristo essa lei tem o seu perfeito cumprimento. Jesus, em sua perfeita obediência, meus irmãos, observou e cumpriu inteiramente a lei. E com seu ensino maravilhoso, viveu essa lei, esclareceu essa lei, sendo que os preceitos dessa lei, basicamente, são tão imutáveis quanto o próprio legislador é. Essa lei está diante de nós ainda, não para que observando-a nós venhamos a ser salvos, mas porque, uma vez salvos, queremos viver para a glória de Deus. Última parte deste catecismo, que é a parte de gratidão. Então, irmãos, Cristo cumpriu a lei sacrificial, ofereceu a si mesmo como sacrifício, uma única vez, por todos os nossos pecados, e por isso suplantou esse aspecto da lei do Antigo Testamento. O escritor aos Hebreus vai dizer: por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Glória a Deus. Ele superou os preceitos quanto à impureza da lei cerimonial, mediante o ensino de que o que realmente polui o homem e que levanta uma barreira entre o homem e Deus não é uma cerimônia, mas a corrupção moral do coração do homem, não aspectos ligados a cerimônias. E assim, irmãos, nós vimos hoje que sabemos dos nossos pecados e miséria pela lei de Deus. Pergunta 3, pergunta 4, a lei de Deus nos exige saber que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E pergunta 5, não consigo guardar a lei perfeitamente, amar a Deus e ao próximo. Por isso eu sou um miserável pecador, não merecia nada da parte de Deus, mas Cristo guardou por mim e me salvou na cruz do Calvário. Louvado seja Deus pela salvação que Ele nos concede gratuitamente, tirando-nos do nosso estado de miséria, que nós vamos estudar durante algumas quartas-feiras, ao qual precisamos conhecer esse estado, a fim de que realmente tenhamos a Cristo como nosso único consolo na vida e na morte. Que Deus nos abençoe e agende-se para que na próxima quarta-feira você também que tem nos assistido aí pelo YouTube, continuar esse precioso estudo desse documento maravilhoso da fé reformada. Deus aplique essas verdades ao nosso coração. Amém.